Veja só, eu vou te explicar aqui, boa noite, eu vou te explicar aqui um evangelho claro, né? Um evangelho que pode vir a ser prático. Claro que você vai ter que perseverar na Bíblia para você entender, né? Porque não tem como você exercer uma coisa que você não entende. É a mesma coisa, se você não entender o que é dirigir um carro e praticar, você nunca vai aprender, né? Se não tiver alguém que te guie. Então, primeiramente, você tem que ler para você entender isso aqui. E isso aqui o Evangelho de Jesus Cristo, né? Que as traduções vêm a dizer para nós que é uma boa notícia. E literalmente, quando você conhece o Evangelho, você conhece as letras, não um culto, né? Baseado nas emoções, no histerismo e na gritaria. Quando você vem para a letra, que você obedece ali João 5,39, examinais a Escritura, porque nela tem a vida eterna, e é ela que testifica de mim, ali começa tudo, né? Então, se você pegar lá de Gênesis a Malaquias, você vai entender uma questão, que Deus fez de tudo, né? Para aquele povo obedecer ele, para aquele povo andar nas normas dele. Quando aquele povo sai do Egito, Deus faz até um contrato com eles, ó, faz assim, assim, assim que vai dar certo. Se vocês não fizer, vai dar errado. E você vê na história que toda vez que Israel desobedecia a Deus para obedecer a deuses pagões, Deus tirava a proteção de Israel e Israel era fulminado. Você vê a célebre história de Daniel, onde Nabucodonosor invade, e essa história ela, ela tem. Quem conta ela é o profeta Jeremias, que no final do livro ali, ele tinha acabado de falar aquela profecia e ela aconteceu, né? Que o pessoal foi levado cativo. E naquele meio ali tinha os falsos profetas também, né? Para dizer que não era, que tal, que tal. Então fica atento, tem falso profeta aí também. Então, Deus tentou de todas as formas fazer o homem ali viver bem diante dele, né? Tem promessas aí de prosperidade, de vida e paz e longanimidade e tudo mais, que até lá no deserto aconteceu algo que é interessante, que a roupa do povo não envelhecia. São coisas interessantes de você ir lá ver. Então, tudo que Deus fez, o homem conseguiu desobedecer. Obedeciam por um certo tempo e depois voltavam aos pecados, né? Então, qual era o problema da humanidade? Por que que eles faziam isso? Porque de fato aconteceu algo ali que eles deviam ter perseverado, que é o que muita gente está fazendo hoje, por isso que está dando errado. Eles abandonaram a lei, eles abandonaram os estatutos e os preceitos e os conceitos do Senhor, que é o que é o pedido no Novo Testamento também. Ah, mas nós não somos judeus, nós somos gentios. Mas Paulo é o apóstolo dos gentios. Tem que ler. E por mais que aquele povo tentasse, tinha algo dentro deles que não deixava eles fazer aquilo. O que que era? Demônio? Não. Era o corpo de morte. O corpo de morte, ele era impossível de vencer ele. Por isso que aquele povo vinha cometer aquilo várias e várias e várias vezes, né? Então, nos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, Deus fala que iria fazer uma mudança dentro do homem, né? Para ser possível o homem obedecer a Deus. E Deus fala: vou tirar o coração de pedra, vou te dar um coração de carne. Quando se fala de coração na Bíblia, fala de espírito. O que que é isso? É quando você vai cometer um ato ali contra a lei de Deus, você sente aquele aperto no coração. O cara com o coração de pedra não está nem aí. Ele é insensível, né, a Deus. Então essa aí é a questão, né? Aí, para te mostrar aqui a questão do corpo de morte e para deixar claro para você que Jesus é literalmente uma boa notícia, porque no primeiro Adão tá todo mundo condenado, sendo bonzinho ou sendo ruim, tá todo mundo condenado.
Ah, não, mas a pessoa tem pessoa que é boa, mas continua no corpo de morte. Então é impossível, tem que entender que o evangelho para praticar a questão da cruz e viver em espírito, né? Isso é simples, a Bíblia fala disso, né? É claro que as nossas pregações hoje é um absurdo, é uma escassez imensa, é uma meninice que não tem tamanho, mas tá aqui dentro, é só você perseverar que você vai ver. Então, sobre essa questão do corpo de morte, eu estou aqui com a Bíblia aberta, Romanos capítulo 6, né? E aqui ele fala em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como veremos ainda nele? Essa questão do povo ficar lançando pecado na sua cara todo dia, toda a vida, todo culto, toda hora, é porque quer te escravizar, quer te colocar, te submeter abaixo deles, né? Para você ficar ali bobão, né? Se somos igreja de verdade, conforme 1 Coríntios capítulo 12, a gente exerce. Se a gente está em Cristo de verdade, a gente tem dom, a gente tem palavra, domina, a gente não fica dominado, entendeu? De modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa questão de estar morto para o pecado, ela só é possível mediante a cruz de Cristo. Por quê? É mais ou menos assim. Você é um ponto escuro e Jesus é um ponto de luz. Quanto mais perto dele você vai chegando, você vai ficando mais claro, né? É por isso que a Bíblia cita a questão do ouro. O ouro, quanto mais você vai aquecendo ele, mais puro ele vai ficando, as impurezas vai saindo. Então, o receber do Espírito, por exemplo, deixa eu falar isso aqui, não é para o ego evangélico, eu sou cheio do Espírito e tal, eu sou escolhido de Deus. Isso aqui é outra meninice, é outra palhaçada que o povo não persevera e inventa. O Espírito que é dado a nós, que é o mesmo Espírito que Jesus tinha, ao qual lá em Atos fala, que ele deu os ensinamentos, né? E mediante o Espírito Santo, o Espírito de santificação, isso está indicando o quê? Que eu entro nas dimensões do Espírito e me aproximo desse Espírito para me ser santificado. É o básico para te explicar, entendeu? O Espírito Santo não é para jargão, não é para ego. É por isso que a Bíblia fala que ele prepara a gente para encontrar o noivo, né? Então ele está dizendo o quê? Que esse Espírito que a gente recebe não é para essa meninice aí não, para se aparecer em púlpito, para ser o bebilozinho, para ser chamado, para ser pregador, não tem nada a ver isso aí é irresponsabilidade. Aí esse Espírito a gente recebe para a gente se achegar a ele e ser santificado. Ou você acha que você vai ser santificado porque você foi no culto? Não tem nada a ver. Isso aí é meninice sua. Você tem que aprender Bíblia. Como veremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos, presta atenção nisso aqui, isso aqui é a melhor parte. Deixa eu mudar aqui que minha perna já está doendo. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então, quando você entende aqui a crucificação, que você entende literalmente que o evangelho é sobre Jesus, não sobre você, que a oração não é sobre pedir coisas para essa vida, carro, batata, arroz, feijão, carne, provisão e tudo mais, né?
A Bíblia diz claramente que Deus sabe que a gente necessita delas, então a oração não é para isso. Se você acha que é porque está faltando evangelho, está faltando você ler mesmo, tá? O mal de hoje é isso, é você não lê. A verdade é essa, você é um crentão domingueiro e não lê. Porque se fomos batizados, plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Quando Jesus é ressurreto, que ele acaba de ressuscitar, nada mais tem poder sobre ele, né? A morte foi o inimigo que ele enfrentou por último, né? A morte, ele disse, eu entrego meu espírito a ti, Pai. Ou seja, na nossa condição de homem, ele morreu, né? Ele foi sepultado, mas quando ele ressuscita poderoso. Ele é ressurreto, ele não tem mais essa natureza nossa. Diante disso, né, tem Paulo falando lá sobre seremos revestidos, né, de glória, né, de incorrupção, né, não dessa corrupção. E aqui também você percebe uma coisa. Em Jesus Cristo não há incerteza, em Jesus Cristo não há fraqueza, em Jesus Cristo ali fica tudo claro, fica tudo tem paz, tem longanimidade, benignidade, fica perfeito, você entende o quão ele é maravilhoso e precioso, essa convivência com ele, e fica claro os intentos de Deus para o homem, né? Só que o homem tem que aceitar que ele tem que ir para a cruz, porque quando você conhece Jesus, né? Você conhecendo ele conforme a palavra, não é de qualquer jeito, ele falou lá no Evangelho. Se você crê conforme a palavra, rios, né, que eles vão saltar para a vida eterna, né? Então, quando você se encontra com essa pessoa que você vai para a cruz, né? A cruz é o primeiro ponto. Perseverar no Evangelho, entender a cruz, né? E dar jeito de se ir atrás dela e permanecer nela. Também seremos da sua ressurreição, sabendo isso que o nosso homem velho foi com ele crucificado, né? Então surge aqui uma nova natureza, a verdadeira natureza do homem, que é a espiritual, porque em sua maioria você cresceu, juntou no seu meio ali, você foi juntando dados, percepções, falaram um monte de mentira para você acerca de Deus, acerca da fé, acerca da vida, mas nunca te mostraram claramente o que isso é. Você nunca também procurou, porque essa é a cultura do homem moderno. Ter dinheiro, ter mulher, ter carro e pronto, só. Correr atrás do vento, né? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Comunhão, né? Essa comunhão que o povo fala que tem com Cristo, que depois de alguns anos acaba em frustração religiosa, acaba em desvio e tudo mais, aí isso é lorota, isso aí é gente que nunca foi de verdade, nunca chegou nele de verdade. Porque se você está com uma pessoa que você sabe que é o melhor lugar do mundo, você sabe que essa pessoa é extremamente misericordiosa, você conheceu ela, como que você vai abandonar uma pessoa dessa? Não tem como. É o que Pedro falou. Para onde nós vai, Jesus, se o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Essa questão do pecado ela é estranha, né? Porque a Bíblia fala que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, né? E, de fato, né? A permanência da palavra é justamente para isso, né? Porque o que gera o pecado, né?
não permanecer na palavra. Você não está ali se alimentando e revendo todo dia o que é que desagrada a Deus, né? Você prestando atenção aqui, você começa a entender o que não fazer, né? Aí você não cai no pecado. Você tem que saber de fato também o que é pecado, né? Porque uma questão pessoal minha, por exemplo, de temperamento não é pecado. Ao menos se eu irá e pecar, mas um temperamento, por exemplo, eu sou mais avexado, não gosto de ficar no meu canto. Isso não é pecado, né? Sabe? De uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí você, aqui nessa questão da cruz, você não vai precisar ficar atrás de culto, de ficar se humilhando, atrás de oração, ficar inventando demônio para você combater. Você não vai ficar precisando ficar atrás de filosofia, atrás de hino emocional, né? Porque nele a plenitude da divindade está nele. Você acessa, você começa a viver em espírito na sua primeira condição, na sua verdadeira natureza, que era a primeira natureza de Adão, né? Ele decaiu e aconteceu aí a questão do corpo de morte, mas você retorna, Cristo veio trazer isso para a gente. Mas ele trouxe de maneira como? Não que ele deu para a gente ficar autossuficiente, não. É nele que há essa suficiência, porque Paulo fala que assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui há o ponto de excelência, né, do cristão. Aqui o cristão não julga, não é juiz, é observador da lei. Aqui o cristão sabe a importância de ensinar o próximo o caminho da palavra, com misericórdia. Tende misericórdia, para que eu também tenha misericórdia de vós. O amor que a Bíblia fala é esse. Você, por exemplo, você vê uma pessoa em pecado, você é o crentão justão, você vai condenar a pessoa em vez de ensinar a pessoa a adentrar a esse caminho, né? Quando a Bíblia fala ide a toda a terra e fazer discípulos, anunciar o evangelho e fazer discípulos, é isso que está falando. Mas você vai fazer discípulo como que nem você sabe o que é isso aqui. Essa meninice tá destruindo muita gente, está fazendo muita gente ficar longe de Deus por causa de bobagem. E problema seu também, porque você deveria ler. Larga de ser panguão, vai ler. Vamos continuar aqui, tá? Ah, não, mas eu vou permanecer na carne. Eu vou viver do jeito que eu quero. E eu tenho meu jeito de ter fé em Deus e piriri, pororó, tá. Outro engano seu. Você mordeu a isca do cão aí, ó. Jesus fez os apóstolos ser pescador de homens, que por que você acha? O que ele estava se referindo? O pescador joga o quê? Joga lá, ó, o anzolzinho para fisgar, né? O diabo faz a mesma coisa que você. Ele joga o anzolzinho, você vai lá, bobão, com o ego inchado. Eu sou o cara, o meu evangelho é o evangelho para o mundo, né? E morde o cão, puxa seu anzolzinho, você fica magoadinho aí e abandona as coisas de Deus por causa de bobagem. E o evangelho é necessário conhecer, né? Ler, né? Então na carne não tem jeito, é impossível, porque o verdadeiro evangelho acontece em Jesus Cristo, né? Aí aqui no evangelho, em Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nele não há condenação, né? Que não andam segundo a carne. Vai descobrir aí o que é carne, mas segundo o Espírito. Por isso que eu falei para você, para ser revelado para você Jesus Cristo bíblico. Não que você criou aí, que nem Paulo fala. Amontoarão doutores, terão comichões e amontoarão doutores conforme as suas concupiscências. Cria-se um evangelho para cada situação de pessoa no mundo hoje, tá?
os emocionados, os mais metidos a Pentecoste, os ladrão, os mentirosos. Vai criando evangelho para todo tipo de gente. Não, Deus vai perdoar. Deus perdoa sim, mas tem que ir para a cruz, tem que perseverar no evangelho. E isso não é um ultimato de Deus, né? Esses mandamentos, esses ensinamentos que muita gente não entende, não é o ultimato assim, se você não fazer, você vai para o inferno. Não. É ele te indicando e te dando segurança de aonde está e de aonde ficar. Eu costumo dizer que os mandamentos não é para você ter temor. Não é para você tentar praticar mandamento por medo de ir para o inferno ou coisa do tal. Eu digo que o mandamento ele é para você permanecer em Jesus Cristo. Te capacita a combater o bom combate e permanecer em Jesus Cristo, né? Aí ele continua aqui, ó. Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei. Lembra que eu falei da questão do povo de Israel e a lei e tudo mais, mas eles não conseguiam obedecer por causa de sequia. Porque ela estava enferma pela carne. O corpo de morte não deixava ninguém obedecer e até hoje não deixa. Enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, semelhança pelo pecado condenou o pecado na carne. Você entendeu aqui o mistério aqui? Ele não tinha pecado, mas ele foi em semelhança do pecado. Ele condena o pecado no nosso corpo. Tudo que era morte, tudo que não prestava, ele condenou. Porque ele não tinha pecado, mas ele foi com o corpo de pecado. Ele pagou esse preço para que quando você, mediante a leitura, pelo amor de Deus, vai ler, não faz isso não. Nossa Senhora, cara, olha. Larga de ser bobão. Larga desse ego seu, filho. Tá te acabando com você. Quando você entender esse caminho da crucificação aqui, lá em Isaías, olha aí, ó, lembrei aqui agora, lá em Isaías, nas suas pisaduras seremos sarados. Você acha o que é aquilo lá? O que a Bíblia está dizendo aqui lá? Aonde foi que ele sangrou? Né? Ele derramou sangue aonde? O caminho da crucificação. É para nós. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Esse versículo 6 do capítulo 8 de Romanos é o que Pedro fala que a carne combate contra a alma. É isso aí. Por isso que tem dia que você está triste, você não sabe por quê. Não tem motivo, você está ali deprê, aquela coisa. O que é isso? A inclinação da carne é morte. Então, aprenda a ter práticas de vida. Quando você se inclina, é o que eu falo, a pessoa tem que se mover. Você já está no Adão. Você tem que sair do Adão e partir para Jesus Cristo mediante a leitura da palavra, né? Porque Jesus fala que as minhas palavras são espírito e vida. E aqui, Paulo está explicando que a inclinação, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Né? Você não vive tribulado aí, doidão, não. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, aqui ó, não tem como servir Deus da carne. Não. Porque o que é o viver da carne? Você vive e você respira o ar que ele dá. Você usa do intelecto que ele dá. Você está dentro do corpo que ele fez. Você está na alma que ele fez. Né? E por inconsciência de não conhecer o Evangelho, você rejeita ele de todas as formas possíveis. Mas como que eu rejeito o Evangelho? Você levanta todo dia, você acorda todo dia, todo dia, ano após ano. Você não tem coragem de adentrar aqui para conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Você não tem.
Mas se tocar um hinozinho emocional aí, você se derrete. Nós fomos chamados para andar em espírito, não na emoção. Entendeu? É preciso perseverar nisso aí. Porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo vivificará. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Aqui há o trabalhar do Espírito, né? Então, já tem 25 minutos de vídeo e eu vou cortar ele, né? É isso. Sem a palavra não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ter a palavra. Não tem jeito. E faça um favor a você mesmo. Quando você começar a aprender as coisas do Evangelho, certifique-se da leitura e da prática da renúncia, para você não começar a achar que você é a quarta trindade, viu? Tenha um pouco de humildade, é o que está faltando no nosso meio, né?